é, vídeo de revisão para os conteúdos vistos no início do trimestre de filosofia para o primeiro ano. Eu fiquei um pouco na dúvida se nós tínhamos visto os sofistas nesse trimestre ou no primeiro trimestre, mas eu acho que nós vimos os sofistas no primeiro trimestre, né? E nós começamos esse trimestre com Sócrates. Sócrates, caso clássico da filosofia, né? Autor que não escreveu nada, né? Autor não autor, não tem autor que não tem onde colocar o nome. É, o que nós sabemos de Sócrates, né? O que o Platão falou não só o que o Platão falou, claro, né? Mas principalmente nós construímos um imaginário na nossa mente do que o Platão colocou na boca do Sócrates, né? E é um perigo porque os filósofos têm um péssimo mau gosto de colocar palavras na boca dos outros, e principalmente palavras que eles não falariam em vida. O Sócrates era o que era? Não sei, mas foi o que ficou, né? Essa espécie de Marte da filosofia, né? Qual é o ponto principal que o livro aborda do Sócrates, né? O Sócrates, ele retoma o método, né? O método socrático. Lembra lá da historinha, né? O Sócrates um belo dia foi com um amigo, né? No oráculo de Delfos. Um amigo procurando uma profecia, né? Quem nunca, né? No oráculo recebeu uma profecia. E o oráculo soltou uma para Sócrates, né? O amigo foi buscar a profecia e a profecia acabou indo para Sócrates. A profecia, a revelação, né? Vamos dizer assim, uma máxima de sabedoria ligada ao deus Apolo, né? A pitonisa fala: Sócrates é o homem mais sábio dentre todos os homens. E a brincadeira começa, né? Porque, ora, como é que Sócrates é o homem mais sábio dentre todos os homens? Quando Sócrates é o sujeito que diz que só sei que nada sei, né? Tinha no lema, né? No arco do oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Essa frase pegou, né? A gente entende, Sócrates era o homem mais sábio dentre todos os homens, não porque ele era o mais inteligente, mas porque ele era o único, vamos dizer assim, na Grécia, né, empenhado no autoconhecimento. E esse empenho no autoconhecimento, né, era o que ele demonstrava quando ele afirmava: só sei que nada sei. Esse só sei que nada sei o tornava no homem mais sábio, porque justamente o fato dele reconhecer que não sabia mostrava que ele sabia da coisa mais importante que ele podia saber, que era a sua própria ignorância. Esse era a figura do Sócrates, né? O que é verdade, o que é mito, não sei. Eu acho que não interessa mais. 2000 anos se passaram, todo mundo continua falando dele. Sujeitinho estranho, né? Mas é um tanto interessante. E o método socrático, em que se resume, não é o método socrático? Esse é basicamente o objeto. Eita, o notebook, perdão, o notebook deu um crash agora. O método Sócrates se resume em movimentos, né? O Sócrates, não sei se ele tem muito tempo livre, fica andando nas ruas de Atenas em busca de gente para ter um bate-papo interessante. E ele ia em focos, né? Os diálogos platônicos estão ali, né? Para quem gosta, né? Para quem curte, tem muita gente que curte, inclusive as leituras, né? O Mênon, para quem nunca conhece, nunca leu, né? Se você tem interesse de ler os diálogos, o Mênon é um ótimo, ponto de partida. É um debate, por exemplo, Sócrates discutindo se a virtude ela é ensinada ou se é repassada, ou se a pessoa já nasce com a virtude, né? E ainda hoje, aí você pensa nisso, foi 2000 anos atrás, ninguém mais discute virtude. Ainda hoje nós temos essa discussão, né? E o conhecimento, e o fulano nasceu assim, ou os pais passaram para ele, ou ele aprendeu. Ainda hoje tem uma vibe meio assim, né? Uma discussão desse tipo. Aí o que é que acontecia? O Sócrates chegava para as pessoas e ele perguntava
livremente, coisas simples, acerca de temas que todo mundo sabia, né? Você está numa igreja, você sabe o que é fé. E o Sócrates chegava e perguntava, ora, mas o que é fé? E aí você respondia. Esse processo de responder já era uma tática do Sócrates. Ora, ele se declarar como ignorante, ele dizia, eu só sei que nada sei. Quando você chega, né, quando alguém chega para você e diz, olha, eu não sei sobre o conteúdo, né? Você pode me explicar? Você se sente mais livre, você se sente mais à vontade, porque você sabe que não tem uma pressão sobre si, né? Que você pode até falar uma besteira ali, mas esse sujeito não tem, não sabe o que ele ele não sabe, né? O que está é certo e o que está errado. Quando o sujeito dava a resposta, Sócrates encontrava alguma brecha na resposta, mostrava uma contradição. Aí o sujeito que dava a resposta tinha que fazer o quê? Retornar para o seu pensamento, reformular a questão e soltar uma proposição. Quando soltava, o que é que Sócrates fazia? Uma pessoa muito gentil, altamente ocupada, pegava a nova resposta, encontrava uma contradição e fazia o sujeito retornar o pensamento, refletir, fazer todo o processo de modificar e entrar com um novo conceito. Isso chama, né, a maiêutica, né? O Sócrates agindo de ironia. E qual a ironia nesse sentido, né? A ironia de que ele sabia que sabia, mas ele dizia que não sabia, enquanto o sujeito se comprometia com o seu discurso, né, com o seu conhecimento. Quando quando o sujeito ficava livre para conversar, o Sócrates abocanhava e mostrava que havia no sistema de pensamento do sujeito alguma contradição, alguma limitação. E qualquer um poderia cair nesse facilmente, porque nós vivemos nossa vida, mas nós não nos preocupamos em de fato conhecer as coisas, ou conceber bem as coisas. Já dizia Santo Agostinho, né? Ora, eu sei o que é o tempo, mas se alguém me pergunta, eu já não sei mais. Em relação ao tempo, ele já não sabia. Em relação a tantas outras coisas, nós também não sabemos. O que é o amor? Definir o que é amor, se você ficar parando para pensar nisso, pense. Definir o que é amor não é uma definição fácil. Imagine definições acerca, por exemplo, do que seria Deus. Que ser é esse que a gente chama de Deus? Veja como isso tem um problema, né? Aí, como é que a gente vai definir? Um fato interessante, né? E um tanto caótico do Sócrates. O Sócrates, em busca no processo desse método, né? Um método por demais interessante, diga-se de passagem, porque os sujeitos eram colocados para refletir. E veja como é interessante. O Sócrates não dizia o que era certo e o que era errado. Ele unicamente mostrava a contradição no pensamento do cara. E o sujeito, que já tinha se comprometido, dizia que sabia da coisa, sendo que não sabia de nada, agora ele tinha que ele mesmo refletir sobre o problema, pensar e fomentar, né, formular novas ideias. Veja como é um processo interessante. O Sócrates não chegava dizendo, ei, você está errado. Não. O sujeito percebia que ele estava errado e ele mesmo ia reformular as ideias dele, né? Então esse é o processo da maiêutica. O que é a maiêutica, né? A maiêutica, a mãe do Sócrates era uma parteira. Então a tradição pegou, né, esse conceito. Maiêutica é justamente dar à luz, né? O sujeito que era colocado contra a parede pelo Sócrates, que era colocado numa posição de contradição, de ter sua tese desvalidada, né, ele precisava repensar e dar à luz novas ideias. E qual era a função do Sócrates? Unicamente ajudar o parto ajudar esse parto de novas ideias, né? Então o sujeito mesmo ele ficava era quase como se fosse um processo de autoeducação, né, que ele ia fazendo. Bom, ironia então, método socrático, né? Ironia, o passo, né, de se colocar numa posição de dizer que desconhece sobre o conteúdo, e maiêutica, o passo de fazer, né, justamente o sujeito repensar e produzir e dar à luz novas ideias, né? Agora ideias passadas pelo processo da dialética, né? Ou seja, do choque de ideias agora mais fortes,
Claro que no final nunca chegava a ponto nenhum, porque os diálogos platônicos eram marcados pela aporia, né? Aporia, né? O poro, essa coisinha no rosto, no rosto e na pele, né? Em geral, que nós temos, o poro, né? O poro é justamente essa abertura, né? Que existe. Esse A da aporia é justamente a negação dessa abertura. Então, o que era aporia, né? Como se fosse um poro tampado. Você não tem para onde sair. Chegava-se um momento da discussão que cada um ia para um lado e ficava-se sem, de fato, uma resposta definitiva, né? Isso o Platão faz um diálogo desse com todas as virtudes, ditas virtudes cardeais, né? Coragem, a fé, a justiça, do capítulo 1 da República, né? Cada um com seu itinerário aí. Algumas discussões muito, muito interessantes, vale a pena para quem quiser ler, quem tiver disposição. E aí do Sócrates nós passamos direto para o Platão, né? Platão, uma vibe já muito mais formal da filosofia, né? Platão, na verdade, dos filósofos é o primeiro, vamos dizer assim, nesse credenciamento de filósofo, né? Como a gente conhece hoje. O sujeito que foi lá, estudou, publicou livros, modificou o pensamento, é um filósofo, ele que funda essa criação dos filósofos clássicos, assim, desse modo de pensar, desse modo de agir, de viver, né, como a gente ainda tem no nosso imaginário popular, né, dessa figura chamada o filósofo, né. Platão era como se fosse um playboy na Grécia, em Atenas, perdão, tinha contatos, né, ele tinha parentes poderosos naquele tempo, aparentemente estudava para ser poeta, o que era uma grande coisa no tempo. Ser poeta no tempo do Platão era como, nesse tempo de Atenas, é como se fosse ser, sei lá, uma espécie de, sei lá, Anitta elevado ao 10º grau hoje em dia para sei lá, para a cultura pop. E é um canto nunca escutei muito bem Anitta, mas eu sei que as pessoas gostam de Anitta. Mas era nesse nível. Até que, por causa do Sócrates, o Platão acaba desviando o caminho e vai para o estudo da filosofia, né? O livro de vocês enfoca, em geral, o ponto mais importante que ele vai ressaltar é o do mito da caverna, né? O mito da caverna de Platão. O mito da caverna de Platão é um clássico. A figura de imagem onde prisioneiros estão acorrentados desde sempre, desde pequenos, sei lá, olhando para o fundo de uma caverna, e no fundo dessa caverna eles não conheceram outra coisa senão aquela realidade da caverna. Então, por exemplo, tem gente passando pelas sombras acrais, tem projeção de sombras, tem ruídos, tem todo vamos dizer assim, uma presença de outras coisas que não são só aqueles prisioneiros ali. E os prisioneiros ingênuos, sem conhecimento de qualquer coisa que tenha, acreditavam que as sombras eram a verdade, sendo que a verdade não era as sombras, a verdade era justamente o que fazia as sombras serem projetadas no fundo da caverna. Um belo dia, um prisioneiro consegue escapar. O Platão, inclusive, faz essa noção, né, de que quando ele chega no sol, ele precisa, né, um pouco se adaptar a essa nova luz, né, uma clara analogia de que a verdade, né, quando você vai recebendo a verdade, você precisa se adaptar com a verdade, né, você não pode dar de cara com aquilo, você tem um processo de adaptação até que aquilo vai se tornando natural. E esse prisioneiro percebe que ele viveu uma grande falsidade, viveu na caverna, né? Não percebeu que na verdade o mundo de verdade estava lá fora e que ele tinha vivido uma grande mentira, uma grande falsidade. Esse prisioneiro volta para a caverna para tentar convencer os seus colegas lá de sair, e os seus colegas, cegos pelo desconhecimento, ignorantes, né, pela sua situação, ameaça o liberto de morte.
porque dizia que aquilo era coisas da cabeça dele. Ora, se eu cresci aprendendo assim, se eu cresci vendo isso, né? Será que de fato é mentira? Será que não é tão verdadeiro quanto falaram? Será que é falso? Então esse é o processo justamente do mito da caverna, né? O mito da caverna é um processo, é uma migração da alma, né? De perceber que ele pode estar vivendo nas sombras, pode estar acreditando a sombra como a verdade e desprezando a verdade de fato, né? É como se fosse um processo de confundir tudo, né? Ele está confundindo tudo. Ele está, sei lá, comendo doce de jambo, pensando que é doce de caju, e ele tá lá, sabe, animadaço comendo o doce de jambo, pensando que é caju, mas é jambo. Esse é essa situação, né? Por trás disso, claro que o Platão não está inocentemente construindo o mito da caverna para falar só sobre verdade, falsidade e, sei lá, todos são felizes no final, não. Por trás, a cortina, né, por trás dessa discussão no mito da caverna é uma e muito clara. O principal conceito de Platão, e talvez o principal conceito da filosofia por volta de uns 1000 anos, eu chuto isso sem problema nenhum, porque a gente vai ter, sei lá, Descartes, por exemplo, depois, claramente sendo um continuador de pressupostos metafísicos do Platão, 1500, a gente está falando 1600, vai ser um conceito mais importante, que é o conceito da teoria das ideias. O que é a teoria das ideias? O Platão, imagine que você vivia num mundo onde não havia internet, não havia celular, não havia livros, não havia, sei lá, computador, não havia ciência como a gente conhece hoje, não havia nada disso. A filosofia no tempo era muito ávida, né? Era muito desbravadora, envolvendo, né? Inclusive se envolvendo tacitamente com as outras ciências para pensar as coisas. O Platão vai dizer o seguinte: olha, existe dois planos, vamos dizer assim, né? Eu não vou dizer mundos, existem dois planos, né? Existe justamente esse plano que a gente, veja, não confunda assim como se fosse um plano espiritual, não, é tudo aqui, sabe? Claro que o Platão também é tudo aqui para mim, né? Para o Platão talvez não, mas é como se fosse dois modos de analisar o mundo. Você pode se deter pelo modo das sensações, da sensibilidade, e você se embrenha pelo mundo, né? Confiando-se unicamente no tato, no olfato, no paladar, ou você pode se usar da razão, se usar daquilo que é inteligível em nós, né? Para perceber que o mundo não se resume só à materialidade, à sensibilidade, mas que os significados, as essências das coisas são captadas, são inteligíveis a nós, tá certo? Então o Platão vai ter essa sacada. É como se fosse, imagine, é como se a gente pegasse um conjunto de cadeiras, né? Cadeira é o caso clássico do Platão, né? Alguém tentando explicar Platão. A gente junta um conjunto de cadeiras, e o que é que Platão está dizendo? Platão está dizendo: olha, essas cadeiras materiais não resumem, não subtraem, elas não definem, elas não delimitam o que de fato é a ideia de cadeira. A ideia de cadeira, a essência da cadeira, ela sobressai. E ela é una para todos, né? Ela é una para todas as cadeiras. Ah, mas essa cadeira é de plástico, essa aqui é de vidro, aquela ali é, sei lá, feita de chocolate diamante negro. É cadeira. Se ela compartilha, né? Se ela participa da ideia de cadeira, ela é cadeira. Bora levar para outra situação. A questão da beleza, né? Alguém pode dizer assim: ah, belo, como diria Aristóteles, belo é aquilo que é simétrico, né? Então aquilo que é tudo igualzinho, tudo casadinho, bonitinho. Isso é o belo. Platão poderia chegar no rolê e dizer o seguinte: olha, belo é aquilo que participa da ideia de beleza. Então, por exemplo, você pode ter um quadro
desproporcional, totalmente desproporcional, mas que é belo. E por que é belo? Porque participa dessa ideia de beleza. Você tem que criar um conceito, por exemplo, que caiba dentro desse conceito de belo, uma praia, um vaso, uma pessoa, uma paisagem, tá certo? Um sentimento. Qual é a métrica que a gente pode usar para definir beleza nesse sentido? Então veja, por que todas essas coisas podem ser belas, Platão diria? Porque elas participam, são partícipes da ideia de beleza. Se você se deter pela materialidade, pela sensibilidade, você pode dizer bem assim, ah não, é feio, esse quadro é feio porque ele não é simétrico. Mas a ideia sobressai, a ideia transcende, né, a materialidade. Então volta para as cadeiras, né? Você tem todo aquele conjunto de cadeiras, um monte de cadeiras totalmente diferentes, mas nenhuma delas materialmente resume a cadeira, nenhuma delas esgota o conceito de cadeira, né? O conceito de cadeira pelo contrário, essa essência da cadeira está transcendendo todas essas cadeiras, né? Todas elas é que são partícipes dessa ideia de cadeira, que é a ideia perfeita, né? É a ideia perfeita. É como se fosse, tem uma vibe de teoria dos conjuntos aí, né? Depois perguntem a Rafael melhor, ou ao Helder, perdão, sobre essa questão de teoria dos conjuntos, mas tem uma vibe de teoria dos conjuntos aí, sabe? É como se existisse sempre o ideal, existe a ideia de cadeira, e essa ideia de cadeira é a cadeira perfeita, é a cadeira perfeita. Ela não vamos dizer assim, submetida ao tempo, ela não é submetida à corrupção, ela não é submetida a dizer, não, ela é a cadeira perfeita. E essa cadeira perfeita é justamente que vai dar, né, em todas essas cadeiras individuais que a gente conhece, todas essas cadeiras materiais. Mas essas cadeiras materiais são o quê? São cópias dessa cadeira, dessa ideia de cadeira perfeita, né? Dessa ideia originária de cadeira. Não é, vamos dizer assim, muito como posso falar? Não é muito palatável, né, no primeiro momento, o ideário da teoria da ideia de Platão, porque justamente é um processo que você tem que se assimilar desses conceitos, você tem que se desprender muito da realidade que a gente vive, mas o Platão vai colocar isso como o pano de base para toda a filosofia dele. Se você for para a política, você tem as ideias, tendo como fundo do cenário. Se você não importa, a teoria da ideia sempre está lá, sendo o produto, a matéria-prima da filosofia de Platão, né? E o Platão, inclusive na política, é interessante porque ele tem todo o processo de dizer o seguinte, olha, como é que políticos que nem conhecem a verdade, nem conhecem as ideias, né? As ideias que são as coisas mais reais que existem, porque são as coisas mais originárias, mais perfeitas que podem existir. Como é que políticos que não conhecem a verdade, não conhecem as ideias verdadeiras, podem guiar as pessoas para a verdade, para as ideias verdadeiras? Não podem, porque geralmente eles não são partícipes, não estão de acordo com essas ideias. Então, no processo, por exemplo, educacional do Platão planejaria 30 anos de educação, isso no estado lá ideal, onde o sujeito, por 30 anos, ficaria submetido à educação. E qual é o objetivo dessa educação? É levar as almas às ideias. Esse era o objetivo desse processo educacional. É levar as almas às ideias. É por isso que no processo educacional vai ter a geometria, vai ter a aritmética, vai ter a astronomia, vai ter a música, vai ter a ginástica. Porque como se fosse uma preparação da alma. Por 30 anos você está lá sendo preparado para, quando bater o olho, por exemplo, no celular, numa cadeira, você não se deixar levar pela materialidade ou pela acessibilidade, pela aparência, vamos dizer assim, mas você se preocupar com o que há de mais essencial naquela cadeira, vamos dizer assim, o que há de mais inteligível, o que há de mais profundo, né, naquele ente, né? Então isso era educação. Isso era educação. É por isso que tem aí você casa com o mito da caverna, né? É por isso que tem todo esse jogo. Eram os escravos que viviam nas sombras e pensavam que as sombras eram a verdade, mas na verdade não era. A verdade estava lá fora, estava sendo exposta. Aquilo era uma mera projeção da verdade, né? E a gente é assim. A teoria da está dizendo o seguinte: nós nos deixamos nos levar pela sensibilidade, pelo que nós olhamos, pelo que nós escutamos, pelo que nós tocamos. Então, aquilo que a gente vê, que toca, que sente, pode para nós ser verdade,
justamente a verdade não é a verdade, está por trás desses panos, né? Por trás dessas aparências, por trás das sombras, né? A verdade está nesse processo que a gente precisa se educar nossa alma para conseguir reconhecer que quando eu bato o olho no objeto, eu não me deixo levar pelos aspectos materiais, mas compreenda justamente o que há de mais inteligível naquele objeto, né? Eu acho que era só isso. Eu acho que era só isso, né? Bom, qualquer dúvida a gente continua em sala, né? Alguém pode, se tiver, pode mandar, anota e a gente conversa em sala no horário curricular normal. Acho que é isso.